E hoje nossa qualidade de vida é com a doutora Karina Colossi, oftalmologista, e nós vamos falar de um assunto já recorrente aqui no Tudo de Bom, sobre lentes de contato. Vocês sempre mandam essa sugestão pra gente, claro, que é o maior prazer levar esse esclarecimento até vocês. Bem-vinda, doutora Karina. Obrigada, Rose, muito obrigada. Muitas dúvidas referente a lentes, doutora? Muitas, e nós estamos aqui para esclarecê-las. E qual é o uso, a indicação para o uso das lentes de contato, doutora? Rose, hoje nós temos várias indicações para o uso das lentes de contato. Existem aquelas lentes que simplesmente elas substituem o óculos, né? O paciente não quer usar o óculos, quer fazer sua atividade física, quer ir para uma festa, quer ir para um jantar e coloca a lente de contato para substituir seu óculos. E existem lentes, Rose, muito interessantes, que eu trabalho bastante aqui, que são lentes para reabilitação visual. São lentes de contato especiais que fazem com que o paciente enxergue muito melhor com a lente do que com o óculos. Existem patologias na córnea que o óculos ele não funciona bem, o paciente não consegue enxergar bem de óculos. E aí nós lançamos mão de lentes especiais que conseguem corrigir a visão desse paciente. E essa lente corretiva, ela pode ser usada o dia inteiro, ela tem um horário específico? As lentes, normalmente, a gente gosta de usar elas no período que o paciente usa a visão, aquela visão útil, aquela visão para trabalhar, aquela visão para estudar. Fora isso, o paciente precisa também ter um óculos, ele não pode usar só lente o dia inteiro. O olho precisa descansar também e o óculos e a lente eles se complementam. Então, usa a lente um período e algumas horas por dia usa o óculos para descansar a visão. Tem que ter o caminho do meio, Tem né, que ter, aham. Mas eu perguntava, doutora, sobre essas lentes corretivas, que me parece que muitas pessoas não estão cientes, né? Nós somos um pouco ignorantes que existe essa ferramenta e seja tão perto da gente e que possa trazer, não uma cura total, né? Mas uma qualidade de visão muito melhor. Com certeza, Rose. E isso é importante, assim, que tem pessoas que nem sabem, né, das indicações. Por exemplo, existem lentes de contato para corrigir a visão de perto, por exemplo, né? Acima de 40 anos a gente começa a ter dificuldade para leitura, aquele braço que fica curto, e hoje existem lentes. Sempre fica curto, né, doutora? Sempre! E existem lentes, Rose, hoje para isso, né? Então, pra gente poder ir no restaurante, ler um cardápio, pra gente poder se maquiar. Ai, é que eu mais gostei quando a doutora me disse. Quantas que é uma guerra pra gente se maquiar. Tem dificuldade de se maquiar, então a lente auxilia nisso, né? Mas o que eu acho importante, Rose, a gente conversar hoje, assim, ó, que a adaptação da lente de contato é um ato médico, é um ato que precisa sempre ser avaliado pelo médico oftalmologista, porque nós vamos botar uma lente numa superfície do nosso olho, né? Então a gente precisa saber se tem doença, se não tem, se essa lente está adequada para aquela superfície ocular. A lente é que nem calçar um sapato, Rose. Cada um tem um número, cada um tem um tamanho, cada um tem um material. Então existe uma afinidade hoje de lentes e a gente precisa ter orientação no médico oftalmologista para não correr risco. Até porque se colocar uma lente inadequada, exatamente, vai ter o efeito contrário, né? Vai ter o efeito rebote. Então comprar qualquer lente por aí na internet que você ache, nem sempre é a melhor solução para os seus olhos. Então, sempre busque orientação do seu médico antes de colocar qualquer lente de contato no olho. Muito importante esse alerta, é que agora a internet está tão fácil, né? Exatamente. Aí a gente já pensa, sabe? Hoje eu fui fazer uma consulta na dentista porque eu botei lentes de resina um tempo atrás e sou teimosa, né? Tomo um cafezinho, tomo um vinho, e aí eu disse, não, vou marcar um horário e vou fazer um polimento, né? Isso. Eu disse, eu me senti tão bem lá. Eu disse, o Alexandre da Centerótica sempre me fala uma coisa, a gente tem que ter um oftalmologista para chamar de seu. Alguém que conheça o teu histórico. E eu me senti bem também de ir na dentista, de ter... É tão bom quando a gente faz esse autocuidado. Sim. Mas então faça com excelência, faça com um profissional capacitado, não brinque com a sua saúde. Né? A gente se sente tão bem quando usa o óculos mesmo ou a lente e saber que está enxergando bem, que fez alguma coisa que melhorou. E hoje existem inúmeras opções. Exatamente. Mas a gente tem que fazer a aposta certa. E a gente investigar, né? E a gente tem que estar com a melhor alternativa para o nosso caso, né? Então a gente recebe muitas vezes pacientes mal adaptados ou que vêm com o que não é melhor para aquele caso. Né? Ou paciente que teve algum problema, né? Alguma complicação. Existem complicações também do uso da lente de contato. Então tem que ter um oftalmologista para chamar de seu, para correr lá para ele solucionar o problema. Não, e entender
do paciente, né? Isso. Qual é o tipo de problema que ele tem? É miopia? Progrediu? Não progrediu? Vamos por esse caminho agora. Isso. E dar essa dica consciente, que eu acho uma das mais importantes, porque eu sofro isso muito na minha casa com meu filho, que tem miopia bem avançada, que ele se agarrou com uma lente de contato. Adoro. Claro, porque pro míope é muito melhor, melhor o campo de visão. Isso. Mas tem que dar uma descansada e não pensa que são pessoas ignorantes, não. Tem várias pessoas que eu conheço que também se apaixonam, claro. É muito mais fácil eu ter uma lente de contato. A lente de contato, ela traz uma liberdade, né, Rose? Uma Total. liberdade pro dia a dia, né? Pra o campo visual ficar melhor, enxerga as coisas também de tamanho real. O óculos, às vezes, quando o grau é muito elevado, ele distorce um pouquinho o tamanho da imagem. Então, os pacientes gostam muito da lente. Traz né? mais conforto. Então, mas tem que fazer o meio termo. A gente tem que ter um óculos lá pra também poder descansar o olho. E mesmo nessa opção da maquiagem, que eu fiquei encantada, né? Que as mulheres acima de 40, mulheres e homens, homem não se maquia, mas mulher principalmente nesse momento, ter essa opção, né? Porque a gente às vezes pensa que tá maravilhosa e chega, tá toda torta, né? Bota o óculos, meu Deus! Eu fico, bota o óculos, tira o óculos, bota o óculos. E quando eu coloco e dou com a realidade, o meu delineador tá todo torto. Tem que fazer tudo de novo. Mesmo. E é uma praticidade também, Claro, né? claro. E um ponto também importante que tu falaste, Rose, é a questão da miopia elevada, né? Hoje em dia a gente tem um tratamento que as lentes de contato, elas também podem ser tratamentos, né? Então, hoje nós temos uma lente para controle da progressão da miopia, que é uma lente chamada de ortoceratologia, é uma lente especial que é feita para dormir, o paciente só dorme com ela e ela corrige essa miopia durante o dia. O paciente não precisa usar óculos nem lente de contato durante o dia. Por 12 horas essa lente corrige. Fica 12 por 12, né? 12 horas usa lente futuramente. Não precisa dormir 12. Se o paciente dormir 6, 8 horas já corrige, né? E ele consegue ficar 12 horas com a miopia corrigida. E essa correção é total, doutora? Ela é total, sim, ela é total. Claro, mas a pessoa tem que continuar usando progressivamente. Todos os dias. Toda a vida. Sim. Até estabilizar, e quando estabilizar pode operar se quiser. Mas é importante nos pacientes que não estão com a miopia estável, porque além de ela fazer essa correção, dela ter esse benefício, ela atua lá em processos dentro do olho que diminuem a progressão da miopia. Então ela trata, ela tem um efeito terapêutico também. Então se o paciente às vezes vai progredir 1 grau, 1,5 grau ao ano, se estiver usando a ortoceratologia, às vezes ele progride meio. Nossa. Ou não progride. Então isso é muito importante, principalmente naqueles pacientes que se tornam míopes muito precocemente. Crianças, hoje em dia a gente tem muitas crianças cedo, ficando míopes. Então é um tratamento excelente que tem que ser ofertado. E a partir de que idade essas lentes podem ser usadas? Na verdade, Rose, não existe uma idade limite, né? Hoje em dia a gente tem essas lentes de tratamento da progressão, a gente costuma usar depois dos 5, 6 anos de idade. Que existem, bem precoce. Bem precoce, que existem vários tipos, né? Existe a lente rígida, existe a lente gelatinosa para esse fim. Então a gente pode ser usado mais precocemente. Mas a gente tem problemas que às vezes as crianças nascem com alterações congênitas que a gente precisa da lente de contato até em bebês. Então não tenham medo da lente de contato, desde que tenha uma boa indicação e que tenha acompanhamento médico para isso. Que puxão de orelha. Pra todos nós, pra né? Todos Quem nós. não comete o erro aí. A gente faz daquelas que não merece. E outra coisa, doutora, que eu queria tocar no assunto, que a senhora falou aí, que cada vez mais cedo a lente de contato está sendo usada, não é? Porque cada vez mais as crianças estão surgindo com esses problemas de visão. Isso se deve muito aos nossos brinquedinhos também, né? Na verdade a gente sabe que tem algumas coisas que estão implicadas, que são coisas da rotina diária no aumento da miopia, né? Tem a questão genética, né? Que quem tem parentes míopes, pais míopes, vão ter muito mais chance de se tornarem míopes, mas também o excesso de exposição de telas, da visão próxima e também, Rose, o confinamento, né? As atividades muito indoor. A gente sabe que as crianças é saudável para todo o organismo, mas para o olho também se expor à luz do dia. Então é muito importante, tem estudos já sobre isso, que o ideal é que a criança se exponha 2 horas por dia à luz do dia. Isso faz uma regulação de uma cascata hormonal que ajuda na diminuição da progressão do grau, né? E que os pacientes se tornam menos míopes
e também menos míopes graves, né? Que é esse o nosso medo. A miopia alta, grave, ela pode levar até a cegueira. Então é isso que a gente tem que evitar. Bem sério, então. Fico alerta, então, para todos os pais. Como é que os pais, assim, um bebezinho tem um problema de visão, como é que os pais têm esse alerta, como é que eles se dão conta? É fazendo a consulta ao oftalmologista? Isso, existe uma rotina, né, Rose, que a gente tem que seguir na criança para poder ter a saúde ocular em dia, né? Então, primeiro ele já nasce e já faz o teste do olhinho lá no hospital mesmo. O pediatra é treinado para fazer. Então, doenças graves, o pediatra lá já vai detectar. Depois disso, até o primeiro ano de vida, a criança tem que consultar o médico, mesmo não tendo sintoma nenhum, mesmo os pais não identificando nada em casa, ele deve consultar a partir do primeiro ano, anualmente, para ver se está tudo indo bem. A criança, ela desenvolve a visão até os 7 anos de vida, mais ou menos. Ali ela vai ter a visão definitiva para a vida toda. Então, nesses primeiros anos de vida, é muito importante fazer esse acompanhamento para ver se está indo tudo bem, se não tem que fazer alguma correção, né, nesse período, para a criança desenvolva a visão boa e adequada quando ficar adulta. Nossa, é o legítimo orar e vigiar, né, e fazer a sua parte. É isso mesmo. Em família, que responsabilidade para os pais, né, doutora? É isso aí. Pelo futuro dos seus filhos, de qualidade de vida, né, de saúde ocular, de tudo. A doutora usa lente de contato? Uso. Eu tô de olho aqui que no computador da doutora tem um óculos lindo, né? Óculos, ó. Mas eu defini- uso lente também. Eu tenho os dois, a lente e o óculos. Isso, qual é o teu problema, doutora? Eu tenho dificuldade de visão de perto, tenho presbiopia, que é o braço também. curto. Então, Esse eu é o uso mesmo lente pra problema. isso. E depois que a gente começa a usar, no caso eu não uso lente, mas depois que a gente começa a usar o óculos e tem essa qualidade visual, a gente não separa mais, né? Não consegue mais enxergar mal. A gente precisa enxergar bem. Quem é que tendo uma coisa boa vai querer abrir mão, né? Depois de saber que existe. Doutora, adorei conversar com a senhora, adorei os esclarecimentos, né? De saber da responsabilidade que os pais têm que ter e depois de adulto que nós temos que ter com a nossa saúde, né? De não fazer essas compras pela internet, de consultar um oftalmologista, de perceber as diferenças que vêm com o passar do tempo, né? Essa dificuldade, mesmo para perto, mesmo quando a gente quer fazer uma leitura, até mesmo o cansaço da vista, né? Claro, isso faz muita diferença, né? Pra tua qualidade de vida, pra tu chegar no final do dia melhor, pro teu humor, pra tudo isso faz diferença de te enxergar bem. Ficar lutando o dia inteiro e nada, né? Não tem por que viver nesse sofrimento. Então, muito obrigada pelas dicas de hoje. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, doutora. Eu que agradeço a oportunidade.